graça e a paz do Senhor. Amém. Sobre as nossas vidas, nós vamos louvar o Senhor, começar de pé diante dele. Vamos falar com o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. E é bom a gente imaginar Ele no trono dele, reinando, porque Ele é soberano. E Ele está acima de todas as coisas, de tudo que foi criado, porque Ele é o Criador. E Ele é o dono das nossas vidas. Pai, obrigada porque o Senhor, tão grande como é, ainda se apresentou para nós como Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos segurança no Senhor e nós temos alegria no Senhor. Nós podemos esperar no Senhor, confiar no Senhor. E obrigada porque tomamos essa decisão um dia. E agora a gente vive em segurança com a sua presença, com esperança de vida. Obrigada, Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor nos mostre um pouco mais de quem o Senhor é e aviva no nosso coração a sua presença, a realidade do seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar que o Espírito de Deus está aqui, porque Ele falou que estaria onde um ou mais estivessem reunidos em seu nome. E Ele toca na gente, toca no nosso coração. Vamos cantar Ele.
Nós queremos abraçar e dar esse amor que o Senhor nos dá para aqueles que estão nos visitando essa noite. Tem alguém nos visitando que possa ficar de pé para a gente abraçar e conhecer? Não? Lá falou, fala com os visitantes. Glória a Deus. Já resolveu ficar conosco, isso é uma bênção. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos ouvir os avisos agora da semana. Como vai ser a dinâmica? Graça e paz, irmãos. Boa noite. Passar alguns avisos e comunicado da nossa oração. Dizer que nós estamos em maio, e maio é o mês da oração pela família. Nós estaremos aqui sempre às quartas-feiras orando, mas nós temos como obrigação cristã de orar por cada familiar aqui presente. E nisso o nosso tema de oração é esse que já está sendo projetado aí: eu como intercessor e luz para minha família. Nós somos luz para a nossa família. Nós estamos, por que nós somos luz? Porque nós conhecemos a Cristo. Muitos dos nossos familiares também é luz na nossa família, mas tem aqueles que precisam ainda ser tocados por Jesus. E isso depende muito de nós. Por quê? Não só pela oração, mas também pelo testemunho. Nós temos que ser testemunho de Cristo no nosso lar. Não adianta nós falarmos para os nossos familiares que Cristo é bom, que Cristo muda, que Cristo cura, se ainda nós não fomos curados e não estamos dando testemunho de excelência a Cristo. Nós temos que ter a disciplina de que Cristo nos chamou para ser filho igual a Ele. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nós temos Cristo para nos ajudar, nos auxiliar. O maior dos pastores é Cristo, e nós, nesse mês, vamos orar pela nossa família. Não só pela minha família, mas também a família de cada um aqui presente. Somos muitos e às vezes na oração podemos esquecer, mas Cristo sabe de todas o mundo que aqui se faz presente. Também estenda essa oração pelas famílias da nossa sede, da nossa igreja mãe, e também pela congregação lá do Pedro Jerônimo. Nós temos que orar não só pelo nosso, mas também por todos os filhos de Deus. Então, maio, mês de oração pela família, participe conosco. Nós temos um horário fixo, que é o mesmo horário do tema da oração, sempre às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite. Nós possamos não estar também orando só nesse horário específico, mas também todos os horários que nós estivermos orando pela nossa família. Quarta-feira estaremos aqui dando continuidade à nossa jornada bíblica. Irmãos, aqueles que estão vindo já sabem que está sendo uma bênção às quarta-feiras. Mas aqueles que não estão vindo, venha também ver o que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. A jornada bíblica está impactando muita gente. A jornada bíblica está nos mostrando muitas coisas que às vezes nas pregações é rápida, mas aqui nós temos um estudo específico onde a gente pode parar, perguntar, questionar, tirar nossa dúvida. Então é um momento de nossa questão, que nós também podemos ter dúvidas e também podemos aqui estar falando daquele tema que estaremos aqui estudando, que é os patriarcas. Então, irmãos, às quarta-feira está sendo uma bênção, então venham às 19 horas, esperamos cada um de vocês. Amém? Graça e paz. Nós temos agora, esse mês, todos os cultos de domingo, esse momento da família, porque é o mês de estarmos intercedendo pela família. Vamos ficar em pé?
descansar um pouco. Vamos repetir o tema. Vamos ser vibrantes. Eu, como intercessor de luz para a minha família. Vamos repetir? Eu, como intercessor de luz para a minha família. Vamos ver o versículo. Josué 1:9. Vamos lá repetir juntos. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Poder sentar. É o mês da família. Tantas coisas podemos fazer em torno do tema família. Quantas coisas podemos falar sobre família? E o foco desse mês, aqui na nossa congregação, é falar sobre o nosso papel nesse esforço pela família, nessa batalha pela família, nessa guerra em prol da família. O meu papel, o seu papel, como intercessor e como luz dentro da família. Deus quer nos usar como avisou a Josué: esforça-te, não desanime. Eu estarei contigo. Eu, o Senhor teu Deus, estarei com você dentro da tua família, independente do cenário da tua família, independente da situação que está na sua família, independente se você é sozinho ou tem outro na sua família. Eu estou com você. Não te desanimes. Eu estou com você. Foi eu que te coloquei aí, foi eu que te mandei. Eu estarei com você. Então vamos estudar sobre isso durante o mês. O nosso papel no esforço pelas nossas famílias. E quarta-feira passada nós tivemos a mini vigília, que foi a abertura desse mês da família. Estivemos aqui orando pelas nossas famílias e orando pelas situações que dizem respeito a esse tema. E eu queria chamar aqui a irmã Márcia primeiro, para dar um breve testemunho sobre o que foi a vigília para ela. Graça e paz, irmãos. Amém. Eita glória. Como diria a irmã Josi, foi assim, foi pura glória mesmo. A gente chegou aqui, fizemos estudo da palavra primeiro, que foi um presentão, porque a gente estava vindo nessa caminhada às quartas. Como era quarta, a gente achou que o Senhor, a gente não acha nada, o Senhor achou que deveríamos fazer essa continuidade. E foi muito abençoado. E depois, sem pausa, já começamos com clamor, com a súplica, com oração, com derramamento. A gente se juntou em grupos e aí a gente pode perceber as necessidades de cada um ali na oração, né? Quem é cada um dentro de casa ali na oração, porque a gente abre o coração do que está acontecendo conosco para o irmão e o irmão intercede por cada um de nós. E aí a gente fez aquilo, né? Em outros grupos a gente foi fazendo aquele deleite, porque foi isso, foi um banquete verdadeiramente. Poder fazer pelo irmão e o outro fazer por cada um de nós. Então é maravilhoso, né? Pela força do Espírito Santo eu cheguei até meia-noite sem sono e não dormi durante o dia. Então é só Ele que faz essas coisas. Todo mundo aqui sabe que eu não consigo ficar acordada até a rotina. E aí, quando deu 11h30, eu ainda estava firme. Na hora que começamos a degustar as coisas, né, para alimento, eu já comecei a cair, mas o Senhor me sustentou, viajei, dirigi, levei o pessoal, fui para casa com minha filha. Então tudo deu certo. Tudo no devido tempo, todas as coisas deram certo. Porque quando tem a mão do Todo-Poderoso, não pode dar errado não, gente. Então que venham outros momentos como esse, e a gente está aqui aberto ao Senhor, né? Para clamor, para adoração, para louvor, para quebrantamento, para entrega. Que seja feita a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. A Devon também pediu para dar um testemunho, né, do que significou a vigília para mim. Eu quero muito assim agradecer a Deus pela visão da igreja, pela bondade de Deus de preparar esse momento para a gente.
É um privilégio a gente poder se reunir para clamar pela nossa família, pelas nossas necessidades, né, para adorar o Senhor. A gente viveu aqui um período de adoração, de clamor, né, de entrega realmente assim na presença de Deus. E o Senhor falou muito comigo sobre a intercessão. Né? A gente sabe que a intercessão é você orar, é clamar por alguém. E me foi dada a parte de falar sobre o servo do Senhor, que até então eu olhava para Daniel como um homem que foi livre lá na cova dos leões, do homem que não se contaminou com as iguarias do rei, de alguém que se manteve firme, né, diante da presença do Senhor. Mas eu tive a oportunidade de ver nessa vigília o coração do intercessor. Eu nunca tinha observado Daniel enquanto intercessor, enquanto alguém que clamava pelo seu povo, pela sua nação, pelos seus familiares. E eu fiquei assim muito impactada no coração humilde de Daniel, de se colocar como o principal pecador. E a gente vê Paulo fazendo isso. Então você vê que é algo assim realmente da direção do Senhor. O apóstolo Paulo fala que, né, dentre os pecadores eu sou o maior, eu me coloco nessa posição diante de Deus. E Daniel fez a mesma coisa, clamou pelo seu povo e se declarava diante do Senhor como pecador, como alguém que errou, como alguém que merecia estar vivendo todo aquele problema e que entendia que tudo que vivia na sua vida era a graça do Senhor, era a bondade de Deus. Então assim, eu fiquei muito impactada com isso, né? Estou até hoje pensando muito sobre isso, sobre essa posição da intercessora, que não é só alguém que ora, mas que se posiciona diante de Deus, entendendo quem é. Que Ele é tudo e que nós não somos nada, e o que somos, somos por causa da graça dEle. E eu quero muito agradecer ao Senhor diante dos irmãos, né? Obrigada, Senhor, pela nossa vigília, pelo período de louvor, de adoração, de clamor pela nossa família. Então, maio será o mês de intercessão pelas nossas famílias. Dia 17 de maio, é um sábado, nós teremos um dia de jejum e oração. Estaremos falando com mais detalhes a partir dessa semana. Estejam preparados, estejam orando, que será um dia de luta no mundo espiritual. E como Laís enfatizou aqui agora, Daniel estava lutando no mundo espiritual. Então a nossa luta, a gente viu também o texto de Paulo falando sobre Epáfras, de que Epáfras lutava nas suas orações pelos irmãos de Colossos. Então vamos lutar em oração. E vamos lutar em jejum e oração no dia 17 de maio. Todas as quartas-feiras, como o Romário enfatizou aqui, estamos tendo o estudo da jornada bíblica. Estamos perto de encerrar a parte dos patriarcas. Mas antes do estudo, teremos o nosso momento também de oração pelas famílias todas as quartas-feiras. Amém? Amém? E agora, nesse primeiro momento de oração, nós vamos orar pelo nosso papel. Papel de Adefan, papel de Valdira, papel de Angélica, papel de Márcia, papel de cada um de nós, como intercessor e como luz. Para que cada um de nós tenha um verdadeiro entendimento desse papel, para que nós nesse papel sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo e para que vivamos com disposição o nosso papel de intercessor e de luz nas nossas famílias. Eu vou pedir aos irmãos que fiquem de pé e eu vou pedir que irmã Josi e irmã Angélica estejam levantando um clamor de oração ao Senhor, para que o Senhor esteja nos dando esse entendimento pelo Espírito Santo e nos fortalecendo, para que estejamos desempenhando o nosso papel que Ele espera de cada um de nós e que é essencial para conquistarmos a nossa família para o Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Oremos. Pai Santo e amado, Deus eterno, poderoso, infinitamente maior e melhor e infinitamente mais do que podemos imaginar ou falar. Tu és o Santo, o perfeito Deus, qual nos dá a honra e o privilégio e a responsabilidade, Pai, de sermos Seu intercessores de nossas famílias, ó Deus. O Senhor que derramou sobre nós Teu Santo Espírito, ó Pai, isso é uma honra.
Pai Santo, o Senhor sabe, Senhor, conhece o coração e intento de cada um aqui, ó Pai. Sabe, Senhor, os desejos de cada coração aqui, Pai, de cada um que tem em sua família alguém como alvo, que precisa do Teu grande amor, Senhor, indo lá ao encontro deles, ó Deus. Nós um dia estávamos, Senhor, e alguém estava intercedendo por nós, ó Pai. Nós queremos primeiramente te agradecer por todos os nossos intercessores, ó Deus, que puderam ver, Senhor, a transformação, e está vendo a transformação através da intercessão, da oração, de não desistir de lutar, Pai, por vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor, dizer ao Senhor que queremos que nossas mentes sejam abertas, totalmente livres, Senhor, de embaraços, que nossas mentes estejam convictas da nossa responsabilidade no reino do Senhor, Pai, o qual nós temos que estar, Senhor, prontos e dedicados em amor, em dedicação, de respeito a Pai, a tudo aquilo que o Senhor fez, Senhor, ao sangue de Jesus derramado na cruz, Pai, reverência daquilo que o Senhor fez, Pai, para que a gente possa clamar e crer que seu amor, Senhor, é por todo homem, ó Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor desperte teu povo, meu Pai. Que o Senhor desperte de uma forma absurda, que haja um avivamento, Senhor, de arrependimento, de intercessão, de busca pela tua face, Senhor. Em nome de Jesus, traz para a gente, Senhor, o entendimento, Senhor, de que precisamos clamar. Não nos permita, Senhor, cair na tentação, Senhor, de achar que tudo está bem, Pai. Porque não está, Senhor. Almas estão acabando, Senhor, e estão sendo perdidas, ó Pai. E o sangue precioso de Jesus não foi à toa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos levanta como intercessores nesta nação, Senhor, desse mundo, ó Pai. Já haja o maligno, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece seus filhos, os joelhos, ó Pai, as mentes, os corações envolvidos unicamente no Senhor, Pai, confiando no seu amor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Oremos. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Louvado, agradecido e exaltado seja o teu nome, meu Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, porque estamos aqui na tua presença, Pai, te adorando, porque só tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Ó Pai, nós queremos agora te pedir, Senhor, em nome de Jesus, aquele, Senhor, meu Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ó Pai, que o Senhor nos incomode, ó Deus, a sermos, Senhor, verdadeiros adoradores, Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a interceder, Pai, não só pela nossa família, mas por a todos aqueles, Senhor, que o Senhor nos mostra, ó Pai, como pessoas que carecem, como todos nós, Senhor, do teu grande amor, da tua graça, da tua misericórdia e do teu perdão, Pai. Ó Deus, visita as nossas famílias nesta hora, Senhor. Neste momento nos colocamos como intercessores, ó Deus, em teu nome, meu Pai, para que todos eles que ainda não nos conhecem, Senhor, recebam a tua graça, recebam a salvação, Pai, e que eles tenham, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, sejam constrangidos, Senhor, pelo teu amor, e que assim seja, possa ser através de nós. Nos ajuda, Deus, a sermos sal e luz, Senhor, da nossa família, na vida dos nossos familiares, Senhor, na vida dos nossos vizinhos, por onde passarmos, ó Pai, que possamos fazer a diferença, Pai. E essa diferença, Senhor, meu Deus, só pode ser, Senhor, se não tivermos vida em Cristo Jesus. Nos ajuda para tanto, Senhor, porque não é fácil. O Senhor nos conhece, ó Pai, o Senhor me conhece, sabeis das minhas limitações. Mas, ó Deus, nas minhas limitações, eu sei que o Senhor tudo pode. Nas nossas limitações, Senhor, o Senhor, vem e age, porque Tu és Deus, ó Pai. Nos usa, ó Deus, para a glória do Teu nome, Pai. Na minha pequenez, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Nos reveste da Tua graça. Que a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia seja sobre cada família aqui representada. Que o Teu reino, Senhor, meu Deus, cresça em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, meu Pai, que vidas sejam salvas, almas sejam resgatadas para o Teu reino, Pai, e que possamos, para tanto, sempre depender tão somente, Senhor, de Ti, em oração, Senhor, em louvor a Ti, meu Deus, também, Senhor, se pudermos, Senhor, vamos jejuar, porque está na Tua palavra, oração e jejum. Tu és Deus, Tu és soberano.
Tu conheces, ó Deus, as minhas necessidades, as necessidades de cada família aqui representada. Visita, Senhor, meu Deus, cada família que aqui se encontra, Senhor, neste momento, cada familiar. E que nesta noite, Senhor, possamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito. E que possamos continuar, Jesus, louvando o Teu nome e Te adorando na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus, amém. 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 Pode se sentar, irmãos. Nós vamos fazer a leitura da palavra. Esse é o momento que a gente pode se alegrar no Senhor. Vamos ler juntos? Ao Senhor, seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Se os irmãos puderem e quiserem, esse é o momento que a gente fala para o nosso Deus. O Senhor é o nosso Senhor, não o dinheiro. O dinheiro não nos controla, mas o Senhor. E eu quero convidar a irmã Paola para nos ajudar nos dízimos das ofertas e convidar o grupo de louvor para cantar a canção.
vigia da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. Os filhos são a herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro,
oração agora. Vamos orar pelas mensageiras do Rei, que elas compreendam o Evangelho, o que o Senhor Jesus fez e o que Ele ainda voltará para fazer. Que elas sejam vozes aonde elas estiverem. Que o Senhor as abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar também por aqueles que têm uma bênção nessa semana, receberam do Senhor e querem agradecer a Ele, se colocar diante dele e da igreja e falar com Ele em gratidão. Nós também queremos orar por aqueles que fizeram aniversário, nos alegrar com eles, que receberam a bênção do Senhor de ter mais um ano de vida. Que grande oportunidade. Tem alguém que faz aniversário? Não, né? Pode ter sido essa semana passada. Bênção. Eu vou pedir. Nós vamos orar. Dona Maria quer fazer, a irmã Maria quer fazer um testemunho, falar da bênção que o Senhor deu a ela. E aí, em seguida, ela vai orar pra gente. Eu quero pedir aqui a Deus, que Deus salvou Alex de um cachorro. O cachorro pitbull. E eu lá para dentro de casa não vi. Ele estava lá na porta da minha filha, na casa lá em cima. E meu cunhado trabalhando. Aí ele trabalhando, aí o cachorro escapuliu. Quando escapuliu, alcançou os meninos pequenos. Foi Deus que tem uma presa assim lá na frente de casa. Aí os meninos saíram beirando a presa. E o cachorro doido para alcançar os meninos. Aí Alex ficou assim, em pé, parado, na frente da casa de uma vizinha. Portão fechado, tudo fechado. Aí depois, aí quando minha filha saiu fora, o cachorro já estava assim, ó, e Alex, jogou Alex no chão. Aí minha filha pediu socorro, tem uns meninos que ficam ali, de junto da presa, aí foram tudo para poder tanger o cachorro de Alex. Ele estava falando que ia até matar, se o cachorro pegasse ele, de jeito assim. Aí depois tinha uma mulher assim, ó, com medo, com a pá. Aí minha filha veio, tomou a pá dessa mulher, ó, no cachorro. Aí a mulher deixou o portãozinho aberto, veio a cachorrinha da mulher. Quando a cachorrinha veio, o cachorro viu a cachorrinha. Aí foi querer brigar com a cachorrinha, e aí a minha filha mandou a Alex ir para dentro de casa. Aí todo mundo correu. Aí o meu genro foi pegar esse cachorro lá embaixo, perto da minha casa, porque o cachorro conhece meu genro. Ele fica ali na frente, na corrente, e meu genro fica assim, brincando com o cachorro. Aí que ele obedeceu. Aí meu cunhado ligou para a mulher veio, já tinha prendido o cachorro, meu cunhado. É esse testemunho que eu quero falar, agora de noite. Graças a Deus. Que Jesus que salvou meu filho. Eu fico grata por isso. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Irmã Maria, você pode orar pelas mensageiras, para que elas tenham coragem de seguir o Senhor. Porque pode ser difícil, mas que elas não desistam, que amem ao Senhor. E ora pelas bênçãos também. Agradecemos. Graça e paz a todos nós. Eu estou aqui, meu Jesus, para fazer um pedido, meu Jesus, por essas mensageiras, para não desistir, meu Pai, do caminho do Senhor, porque só o Senhor, meu Pai, só o Senhor que é nosso guia, é nossa luz, é nossa salvação, meu Jesus. Que o Senhor é Jesus Cristo que salva. Abençoa, meu Pai, essas meninas jovens, assim como um monte está aqui, meu Pai, que já está no caminho do Senhor, elas também podem ficar no caminho do Senhor. Abençoa, meu Pai, essas mensageiras, que elas nunca desistem do caminho do Senhor, Jesus. Abençoa elas, a família delas, meu Pai. Abençoa todos que estão aqui, Jesus.
e por esse domingo, essa noite, desse culto que nós estamos falando, Jesus. O Senhor abençoa, que nós nunca te falhar, porque só o Senhor é Jesus, dá força para a gente vencer nessa luta, meu Pai. Nessa luta não há batalha grande, porque o Senhor faz a batalha ficar estreita para a gente vencer, meu Pai. Muito obrigado, meu Jesus, também pelo livramento que o Senhor deu para meus filhos. Viu? Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Porque o cachorro quase pega meu filho, mas o Senhor estava ali presente. O Senhor estava ali presente, meu Pai. Que escapou do meu filho estar hoje, ou no hospital, ou no cemitério, meu Jesus. Mas o Senhor é poderoso, que livrou meu filho, Jesus. Ele chegou e ainda está com a barriga arranhada, que só foi as patas, a unha do cachorro que arranhou. Não foi. Se fosse Deus no livre guarde, meu Pai, o dente do cachorro, meu filho acho que nem ia resistir, porque o cachorro é um pitbull. Aí muito obrigado, meu Senhor, por esse livramento que o Senhor deu. Muito obrigado. Deus dá força, meu Pai. A irmã dele que defendeu o cachorro. Deus que dá muita força a ela, meu Jesus. Ajuda que um dia também ela venha conhecer o caminho do Senhor e dar esse testemunho que salvou o irmão do cachorro, meu Pai. E muito obrigado, Jesus. Mais uma vez eu peço ao Senhor, fortaleça, meu Jesus, as forças dessas mensageiras, Jesus, que elas é uma serva do Senhor, meu Pai. Abençoa. E muito obrigado, meu Jesus, por a gente estar aqui nessa noite, dando testemunho, Pai. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a irmã Judete. Nós vamos receber a palavra do Senhor, compreender mais de quem o Senhor é, por meio da serva dele. O nome dela é Judete Vitória. E é uma bênção. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui, já fomos tão abençoados, o Senhor alegrou o nosso coração com tudo o que tem acontecido, temos ouvido e falado, Senhor. Que o Senhor possa nos deixar atentos, Pai, ao que o Seu Espírito Santo quer falar, quer nos alertar, quer nos consolar, nos encorajar, da forma como o Senhor quer nos tocar hoje, Senhor, que nós possamos compreender. Usa com muita harmonia, muita paz a irmã Judete e que ela fale tudo aquilo que veio do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. É muito bom estar com os irmãos novamente aqui para glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas, falar do que Ele tem feito e já agradecer pelo que Ele fará em nós e através de nós. Amém. Quando o irmão Adervan me convidou para estar aqui hoje, e eu li essa frase, eu lembrei quando eu era criança, e a gente fazia análise sintática de uma frase. E eu fiz uma análise não sintática desta frase: eu como intercessor e luz na minha família. E eu fiquei meditando em cada palavra desta frase. E ela começa comigo. Porque às vezes nós perguntamos assim: quem vai fazer o evangelismo? A igreja. Aí a gente bota um número bem grande de pessoas, né? Quem vai edificar minha família? Todos nós.
eu. Ele traz para nossa individualidade a responsabilidade de ser intercessor e luz na nossa família. Mas eu comecei pensando em quem sou eu. Essa é uma reflexão que todos devemos fazer. Quem sou eu dentro da minha casa? Quem sou eu dentro da minha família? O primeiro ponto que a gente deve pensar é se nós já conhecemos ao Senhor. Porque faz toda a diferença ser uma pessoa que conhece a Jesus, que já aceitou Jesus como Salvador, que pratica o fruto do Espírito no seu dia a dia, que tem temperança, domínio próprio e que exercita o amor na sua família. Nós vimos ontem, no culto de oração, lá na sede, falar sobre o perdão. O perdão é uma coisa tão difícil de se pensar e de se praticar. Porque quando a gente precisa de dar o perdão, ou de pedir o perdão, é porque algo nos magoou grandemente. Mas o Senhor nos perdoou e por isso nós devemos perdoar também. Por isso, nós devemos buscar em primeiro lugar o Senhor com um olhar na eternidade. A gente não tem que olhar a nossa família somente pelo que ela vai viver aqui na terra. A gente tem que olhar pela nossa família como um momento que estamos vivendo, mas que todas as pessoas que nós amamos, nós queremos que esteja conosco na eternidade. Essa deve ser a minha visão de quem sou eu dentro da minha casa, quem sou eu na minha família. Porque na verdade nós somos seres espirituais que estamos passando um tempo aqui nessa terra, mas nosso espírito veio de Deus e ele quer voltar para Deus. Nós estamos apenas passando um momento nesse planeta Terra. Depois que eu fiz essa reflexão, quem sou eu? Eu sou filha de Deus, eu sou criatura de Deus, eu recebi Jesus Cristo como Salvador e Senhor da minha vida, então eu sou filha do Pai, eu sou irmã por adoção de Jesus, e isso faz toda a diferença na família, e agora eu estou num processo de santificação. Quem sou eu dentro da minha família? Uma pessoa que está no processo de santidade, de santificação. Em 1 Pedro 1,16 diz assim: eu vou ler o 15 também. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. 17. Tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Esse é o mandamento para vivermos em família. Quem eu sou neste processo de santidade, de santificação dentro da minha família? Neste processo eu devo tratar todos com honra. Já observou que às vezes nós honramos mais os de fora do que os de dentro da nossa casa? Mas a palavra está dizendo que nós devemos tratar todos com honra. Devemos amar os irmãos. Esses irmãos são os irmãos de sangue e são os irmãos espirituais também. O que é amar? Quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, ele disse o quê? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, temer a Deus, amar os irmãos é um mandamento que eu devo estar praticando aí na minha família. E o que é honrar o rei? O rei, hoje, ele é representado pelos nossos governantes. Em toda a área da nossa vida, nós temos governantes. Dentro da nossa casa, nossos pais são os governantes. Aí nós vamos para a igreja, os nossos líderes são os governantes. Nós vamos para o município, nós temos o poder judiciário, nós temos o poder legislativo,
nós temos o poder executivo, todos são governantes e nós devemos estar honrando a eles todos. O que é que faz com que haja essa falta de paz no mundo? É essa falta de honra devida a começar dentro de casa. Então, quem sou eu? Eu sou uma serva de Deus, que estou dentro da minha família como intercessora. O que é ser intercessora? O que é ser intercessor? É alguém que se coloca no meio. E aí ele fala em nome de alguém para alguém. Não sei quantas pessoas aqui já foram em uma audiência. Vocês já observaram que a parte que somos nós, a gente não fala nada? Quem fala é o advogado? Porque ele é o nosso intercessor diante do juiz. E na nossa vida espiritual, quem é o nosso intercessor? Jesus. Jesus é quem fala ao Pai. E olha como é bom a gente pensar que Jesus fala ao Pai sobre nós, Ele nos defende, Ele nos ajuda a superar aqui na terra, porque Ele viveu aqui, Ele sabe o que é viver na terra. E é tão bom a gente conversar com alguém que já viveu uma experiência semelhante à que a gente está passando, não é? Porque essa pessoa tem uma capacidade maior de entender aquilo que estamos passando. E Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor diante de Deus. E porque somos servas e servos do Senhor, nós somos intercessores também diante do Senhor, até o dia que Jesus volte. Porque, vejam bem, hoje, Jesus Cristo é o nosso intercessor. Mas haverá o dia em que Ele será o juiz. E no dia que o Senhor Jesus for o juiz, nós não podemos mais invocá-lo como intercessor. Então, o tempo de fazer isso é agora, é hoje. Nós somos intercessores a Deus, através de Jesus, para a nossa família. Amém. E este é o momento de fazer isso, porque haverá o dia em que nós não poderemos mais interceder pela nossa família. O dia em que a porta da graça irá se fechar e que ninguém mais poderá invocar o nome do Senhor para ser salvo. O momento de ser intercessor é agora. Amém. Nós, além de intercessores, nós somos luz. Para que serve a luz? Para dissipar as trevas. E quando a gente tem uma luz, a palavra de Deus diz que ela deve ser colocada no velador. A gente hoje não tem mais necessidade de ter um velador, que é um lugar onde se coloca aquela iluminação artesanal. Mas nós estamos vendo aqui que todas as luzes elas estão no alto, para que ela sirva para alcançar a todos. A gente usa a iluminação também, que a gente chama de iluminação indireta, e ela também tem a sua serventia, como por exemplo, aquela luz que a gente coloca no banheiro e quando você entra, ela acende bem fraquinha, mas somente para lhe dar a direção de por onde você vai andar, para você não cair no momento que levantar de noite para ir ao banheiro. Mas a maioria das luzes, elas estão no lugar alto para que ela seja vista e que cumpra com a sua função. E nós, como luz da nossa família, em que posição nós estamos? Onde nós estamos nos colocando como luz da nossa família? Lá em Gálatas 5:22, fala sobre o fruto do Espírito. E um fruto do Espírito muito importante é o domínio próprio. Vocês já observaram que dentro da família
A maioria das contendas e das confusões, elas acontecem por falta de domínio próprio. Falta alegria, falta paz, mas principalmente falta domínio próprio. E nós, como luz, dentro da nossa família, a gente tem que chamar as pessoas para que elas adquiram esse domínio próprio. Mas esse domínio próprio, ele só vai existir a partir do momento que o Espírito Santo passar a habitar no coração de uma pessoa. Não adianta querer impor ou querer que alguém tenha domínio próprio se ele não tem o Espírito Santo. E só quem tem o Espírito Santo é quem aceitou Jesus. Vejam que uma coisa depende da outra. E às vezes a gente fica cobrando das pessoas aquilo que elas não têm condição de fazer. Não tem condição porque não conhece a Jesus. Jesus é quem faz a diferença a partir do momento em que nós conhecemos. Assim como a história do mundo. Quando a gente vai assinar um documento, a gente está lá, assina aquele documento aos 4 dias do mês de maio de 2025, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Já viram que nos documentos consta assim? O nascimento de Jesus Cristo, ele é um marco histórico para o mundo. O mundo existe antes de Jesus e depois de Jesus. E nós também, como membros de uma família, nossa vida ela se resume a antes de Jesus e depois que Jesus entrou na nossa vida. Depois que Jesus entra, o Espírito Santo entra, nós recebemos o fruto do Espírito, nós temos temperança, nós temos alegria, nós temos paz, e aí sim nós damos hábitos para ser luz dentro da minha família. Quem é a minha família? Já finalizando. A minha família é só o pai, a mãe e os filhos? Não. Hoje tem muitas avós criando os netos. Ela é a família também, é um núcleo familiar. Tem tios que criam seus sobrinhos órfãos. Aquilo é uma família também. Nós precisamos atentar para as formas de família e ver se elas se enquadram dentro do propósito da palavra de Deus, dentro daquilo que o Senhor nos chamou para sermos homem e mulher. E essa família nossa, ela é muito preciosa, porque quando nós estivermos lá na eternidade, é muito bom pensar que a gente vai conhecer uns aos outros, né? Que a gente vai rever queridos irmãos, aqueles irmãos que foram antes da gente e que um dia nós vamos nos encontrar no céu, e agora como santos amados do Senhor nós vamos rever. Se a gente vai ter alegria em rever os nossos irmãos, imagine a nossa família, né? Rever o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos que foram antes de nós. Para isso, nós vamos invocar o Senhor, sermos intercessores, para que a nossa família esteja onde nós estivermos, no céu com o Senhor. Esse é o propósito do Senhor para a vida de cada um de nós, que nós sejamos luz, que sejamos intercessores dentro da nossa casa. Irmãos, não queiram, por mais difícil que seja, falar de Jesus dentro de casa. Nunca abram mão disso. Fale com a sua boca, fale com a sua vida, fale com o seu exemplo. Existem pessoas rebeldes dentro da nossa casa, que torcem a palavra de Deus, mas o seu testemunho vai falar muito mais do que as suas palavras. Como intercessores, o Senhor vai mudar. Quando eu penso, irmãos, na intercessão, eu sei que o Senhor, Ele nos deu livre-arbítrio e que nós só vamos para o céu se a gente quiser. Porém, eu penso muito naquele texto de Atos 9. O apóstolo Paulo, ele achava que ele estava fazendo o certo quando ele perseguia os cristãos.
porque ele era judeu, porque ele conhecia a lei de Moisés, e ele achava que aqueles cristãos eram pessoas que vieram tumultuar aquele momento ali da história em Roma. Mas o Senhor preparou Paulo com todo o seu conhecimento, cultura, com aquele coração de soldado obediente para cumprir as ordens do seu chefe, e ele se apresentou para Paulo no caminho de Damasco. Então, quando eu penso sobre isso, mesmo com o livre-arbítrio que nós temos de receber ou não Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas, mas a depender de como o Senhor se apresente para nós, será irresistível essa presença. Irresistível. Assim como Paulo não resistiu à presença de Jesus na vida dele, devemos clamar pelas pessoas da nossa família que ainda não receberam Jesus Cristo, para que elas tenham um encontro irresistível com o Senhor. Vamos orar neste momento. Pai, nós queremos te louvar por este momento de reflexão no mês da família. O Senhor sabe o quanto amamos a nossa família, Pai. O Senhor sabe o quanto desejamos estar no teu céu, com os nossos filhos, os nossos genros, noras, netos, tios, irmãos. Como será bom, Senhor, ver o rosto de cada um ali, face a face, diante de Ti, Senhor. Ó Deus, como vai ser bom estar no céu contigo. Nos ajuda, Deus, em nossa casa, para que sejamos luz, para que sejamos intercessores e para que nossos familiares que ainda não tiveram encontro com Cristo tenham um momento a sós com Deus, aquele momento irresistível em que eles não poderão dizer não para o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que assim seja, meu Pai, em minha família e na família de cada irmão que está aqui nesta noite. Eu te oro no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. A gente vai mais uma vez profetizar diante de tudo que a gente ouviu aqui, dessa palavra que o Senhor nos deu, e que Ele de fato é um Deus irresistível, e a gente, a partir de hoje, vai orar com mais fé. A gente vai orar e pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé, né? Quando a gente orar aí pelos nossos e pelos nossos irmãos. Quando a gente estiver louvando, aproveite para lembrar dos seus. Né? Quando você disser eu em minha casa, diga eu e Luíse serviremos a Deus. Luíse é minha filha, para quem não sabe. Viu? Quem quiser orar e interceder, fique muito à vontade, fique livre para isso. Ai, vamos louvar o Senhor. Toda minha força e
Obrigada, Senhor, porque nós podemos te louvar, podemos crer na tua palavra, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus que ama pessoas. O Senhor é nosso Deus que entregou Jesus para pagar um preço, Senhor, que era nosso. E a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira, Senhor, que deu seu único filho, Pai, para que a gente não morresse, mas para que a gente tivesse vida no Senhor. E nós queremos nesse momento profetizar sobre a vida dos nossos, Senhor, pela vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge, do nosso familiar, do nosso irmão, do nosso parente, Senhor, seja ele de longe ou de perto, aqueles que de alguma forma, Senhor, estão ligados nas nossas vidas, Pai. Que a gente possa exalar esse bom perfume que a gente acabou de declarar nesse momento. Que a tua luz brilhe tanto, Senhor, através das nossas vidas, né? Que venha transformar outras vidas para a glória do teu nome. Obrigada, Senhor, pela vida da nossa irmã Judete. Obrigada pelo privilégio que nós temos de ouvir a tua palavra, Senhor. Fica conosco, é o que nós pedimos, é o que nós necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Após a oração silenciosa, estamos encerrados.